Bom dia, irmãos. Mais uma semana juntos para estudarmos a palavra do Senhor, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Espero que essa semana tenha sido mais uma semana abençoada na presença do nosso Pai Celeste. E eu quero ler para os irmãos o versículo que diz no Salmo 133, o verso de número 1 diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que nós possamos estar sempre unidos no Senhor, um só pensamento, uma só vontade, e que nós possamos estar nos ajudando dia a dia. Que tenhamos um amor perfeito entre nós. Que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos estar orando? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um domingo que estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra. Nós queremos Te adorar, queremos Te louvar pela grandiosidade daquilo que Tu és, por todas as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo amor que Tu tens para conosco e podemos senti-lo em cada instante de nossas vidas. Nós Te louvamos porque mais uma semana o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor protegeu a nós e os nossos familiares, porque mais uma semana o Senhor encheu os nossos corações de esperança, ó Deus. Por isso nós Te louvamos por todas as bênçãos. Te pedimos por esse domingo que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. Te pedimos pela palavra que será lida, que possamos ouvir o Teu Espírito falando aos nossos corações nesse dia, ó Deus, que essa palavra traga transformação, traga alento para as nossas vidas, que nós possamos pô-la em prática em nosso viver. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos estar meditando nesse dia se encontra no livro de Mateus, capítulo 10. Eu estarei lendo o verso 34 e o verso 39. Mateus 10, 34 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Certa vez eu vi um comercial de um curso de idiomas, e esse curso, ele falava, descrevia como era o seu método, e aparentemente era muito bom aquilo que ele falava, aquilo que era a sua proposta de ensino parecia ser algo muito bom. O segredo é que eles usavam recortes linguísticos e por isso aceleravam o aprendizado. E o que são os recortes linguísticos? São partes principais dentro do idioma. Então eles estudavam os verbos principais, eles estudavam as palavras mais utilizadas, a parte mais essencial da gramática, e montava o curso em cima desses recortes linguísticos. E assim as pessoas aprendiam aquele idioma, o que para o momento era o suficiente, dava para se virar. Então era algo que chamava atenção, porque um curso de 4 anos você poderia fazer muitas vezes em 1 ano e meio e poder se virar no idioma que você havia escolhido.
Me pareceu bem atraente, porque pouparia tempo e dinheiro. Não deixaria desanimar no estudo. Então a pessoa iria insistir, porque era um prazo rápido, era pouco esforço para aprender um novo idioma. Era uma oferta tentadora. Perceba, uma oferta tentadora. E o que eu quero dizer com recorte linguístico? É que muitas pessoas têm feito assim também na vida cristã. Muitos têm lido a Bíblia e interpretado dessa maneira, fazendo recortes da palavra do Senhor, buscando o caminho mais fácil, aquilo que lhe agrada, aquilo que não precisa de muito esforço. Esse texto me serve, esse texto me agrada, esse texto eu pego, esse eu não pego, esse exige muito de mim, eu deixo de lado, esse não exige muita coisa, então eu me aproprio dele, esse me desafia, eu descarto, eu lanço ele fora. Assim eu vou montando a minha Bíblia, assim eu vou montando a minha crença, assim eu vou montando a minha religiosidade, assim eu vou montando a minha espiritualidade. E muitos têm feito dessa maneira. Eles não querem gastar tempo, eles querem aquilo que é mais fácil, escolhendo aquilo que agrada ou não agrada, o que dá poder ou o que não dá poder, sem ter que abrir mão das vontades. As pessoas não querem abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres. Será que é realmente assim que Deus quer que nós vivamos? Você já se perguntou a Deus, se assim, já perguntou a Deus se é assim que Ele quer que você viva? Muitos querem ditar como Deus deve agir e quando deve agir, a forma que Deus quer agir. Jó diz, no capítulo 2, 10, diz o seguinte, Jó disse assim: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Esse era a pergunta de Jó que ele fez para a esposa dele, que tinha dito a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó tem uma compreensão diferente. Ele não escolhe só a parte boa do Evangelho, ele entende ele como um todo. Ele compreendia que a vida é feita de momentos diversos e adversos. Nem sempre tudo é bom, mas há momentos difíceis, e Jó tinha essa compreensão. Assim como Deus era no momento bom, ele continuava sendo Deus no momento mau. Era o mesmo Deus. Deus não mudava, não se alterava, não modificava. Jó não queria fazer um recorte e pensar que Deus só estava agindo quando tudo ia bem. Jó não queria fazer isso. E Jó entendia que mesmo nos momentos maus, mesmo em momentos difíceis, Deus continuava sendo Deus. Não era porque o momento era desfavorável que ele se afastaria de Deus. Albert Barnes é um teólogo presbiteriano americano que viveu por volta do ano de 1800, e ele escreveu o seguinte sobre privilégios: e quando ele tira um ou todos, sente que ele pegou apenas o que lhe pertence e retira um privilégio a qual não tínhamos direito. Ele entendia que coisas adversas, quando vêm na nossa vida, é um privilégio tirado ao qual nós não tínhamos direito. Então Deus tem direito de mudar circunstâncias nas vidas, sim. E ele vai mais. Além disso, a verdadeira piedade sente que todas as reivindicações de qualquer bênção
se alguma vez existiram, foram perdidas pelo pecado. Ele entendia que o pecado ainda age na nossa vida em nossos dias e pode trazer adversidade em nossas vidas. O pecado ainda continua fazendo desgraça em nossas vidas, porque quando o homem pecou, nós perdemos muitas coisas e ainda continuamos perdendo até os dias de hoje. Eu creio que Jesus não nos ensina a pensar, a viver assim, fazendo recortes. Quando nós olhamos a situação que vivemos, nós pensamos assim: aonde está Deus? Isso não vem de Deus, não pode ser dessa maneira. E muitas vezes nós vamos recortando para poder encaixar naquilo que nós achamos que devemos ser, e esquecemos que Deus é soberano. A verdade, ele sempre foi muito claro, Jesus sempre foi muito claro em suas colocações e sincero em relação ao Evangelho, meu irmão. Não o vemos utilizando recortes para mostrar um Evangelho que não é. Não vemos ele maquiando o Evangelho, mostrando apenas o lado bom do Evangelho. Ele diz que existe um outro lado que não é tão fácil de se levar, de seguir adiante. Se olharmos então para esse texto, vemos que Jesus não fala meias verdades para conseguir seguidores. Ele não fala meia verdade, ele fala a verdade por inteiro, mesmo que essa verdade nós não queiramos ouvi-la, mas ele nos alerta. Se olharmos com atenção, capítulo 10, vamos constatar então isso. Ele chama os 12 discípulos e manda eles evangelizarem as aldeias de Israel, para procurarem os judeus. E ele começa a falar algumas coisas muito interessantes aqui. Ele chama eles e começa falando algo que é extremamente positivo. Penso que estaria em qualquer recorte do crente, esses aqui entrariam. Ele diz o seguinte: ele distribui aos 12 poderes para expulsar demônios e curar doenças e enfermidades. No verso de número 1 do capítulo 10 de Mateus diz o seguinte: tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Quem não gostaria de um evangelho assim? Essa parte me serve, essa parte eu quero. Quem não seguiria diante de uma oferta extraordinária de poder, de autoridade? Todos certamente gostariam dessa parte, estaria dentro do evangelho de todos. E ele segue em suas instruções, ele não parou por aqui. No verso de número 8 ele ainda diz mais, ele diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Que evangelho poderoso é esse que Jesus estava oferecendo àqueles 12 homens? Era um evangelho triunfante, é um evangelho de poder. Ele estava conferindo poder aos crentes, e quem não gostaria de um evangelho como esse? Muitos parariam por aqui, e nos nossos dias muitos têm parado por aqui. O evangelho triunfante, o evangelho de poder, de curas, de milagres, e muitos param por aqui, fazem um recorte do verdadeiro evangelho. Mas Jesus não é assim. Jesus continua, o texto não para por aí, e ele diz mais, no verso número 16, a parte A, ele começa a falar de algo que talvez não estaria dentro do nosso evangelho. Ele diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. O que? Jesus vai me enviar para o meio dos lobos. O que o lobo faz com uma ovelha, meu?
ele mata, ele despedaça, ele come. E era isso que Jesus estava falando: olha, eu estou enviando vocês para o meio dos lobos, vocês são as ovelhas, e eu estou mandando vocês vão ser como ovelhas no meio dos lobos. Então, fazer a vontade dele, meus irmãos, pode ser não somente triunfante, pode ser que alguns momentos sejam bem difíceis, pode ser que alguns momentos sejam bem cruéis, aos quais nós não gostaríamos de passar. Você pode correr risco, você pode passar momentos difíceis na sua vida, você pode mesmo assim, fazendo isso tudo, será que isso é a vontade dele? Então, momentos difíceis na vida do crente pode ser a vontade de Deus? Pode, né? Momentos difíceis na vida do crente pode, porque o texto afirma isso. O próprio Jesus falou que eles passariam momentos difíceis. Então não se engane, a vida não é feita só de bons momentos, de momentos alegres. Os momentos difíceis também fazem parte da vida, e Jesus ainda avisa isso a eles. Jesus avisa, Jesus quer deixar tudo bem claro, não quer nada escondido, ele quer espontaneidade. E ele diz no verso 17, ele diz mais: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Não te parece que o evangelho pregado por Jesus é bem diferente do que muitos têm pregado por aí? Não, você não acha que tem uma grande diferença de muitos evangelhos que nós vemos aí, quando diz que as coisas sempre vão dar certo, que Jesus só faz o bem, que Jesus é só amor? Realmente Jesus é só amor, mas ele utiliza até das coisas ruins para os seus propósitos. Isso chama-se soberania de Deus. Ele diz que aqueles que estão a serviço dele podem sofrer. Ele vai mais além, podem ser açoitados. Ele vai mais, podem ser julgados, podem ser condenados, podem ser presos. Mais à frente ele diz que eles poderão ter que fugirem, que eles poderão morrer. Então o sofrimento pode fazer parte da vida do crente? É certo que sim. Jesus está interessado na sua vida eterna, meu irmão. Então concentre-se nisso, pense nisso. Jesus interessa na sua vida eterna, e ele pode transformar aquilo que aparentemente é mal em bem, para cumprir o seu propósito. No verso 22 ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele diz aos discípulos: por causa deles todos vão odiá-lo. As pessoas teriam ódio dos discípulos por causa de Jesus, e ele fala isso para eles. Eles não querem que eles sigam o evangelho enganado pela metade, e ele deixa isso bem claro. Haverá hora que os ensinos de Jesus irão contra aquilo que o mundo pensa, e isso vai trazer tribulação à igreja, aos servos do Senhor, porque muitas vezes aquilo que Deus quer afronta o interesse do mundo, afronta o interesse do príncipe deste mundo, e ele vai se rebelar contra aqueles que são de Deus. Talvez para muito esse evangelho não pareça tão atraente assim. Afinal de contas, ninguém quer sofrer. Talvez muitos então vão deixar de lado, vão montar o seu próprio evangelho, ter a sua própria religiosidade. Mas talvez
pode ser que no final tenha algumas surpresas, porque Jesus diz: todos passarão isso, mas no final serão salvos. E quando pensamos que as instruções já estavam pesadas, nós nos deparamos com o texto que nós lemos. Jesus fala sobre as dificuldades na vida. Na vida temos sim dificuldades, e ele deixa bem claro. No texto que nós lemos, o verso de número 34 diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Não penseis que vim trazer paz à terra. Aqui vemos uma linguagem que se chama de machal. O que é isso? Todo mundo pensa num sentido, e Jesus vem e fala um outro sentido. Jesus fala assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Ora, Jesus não é o príncipe da paz? E ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Muitas vezes nós pensamos algumas coisas e nós não compreendemos. E aqui Jesus estava chamando a atenção disso, né? Era contrário à opinião prevalecente. Aquilo que as pessoas falavam: olha, eu vou sair para falar de Jesus, tudo vai ser maravilha, todo mundo vai aceitar, vai ser paz para tudo que é lado. E muitas vezes nós temos até essa inocência nos nossos sentimentos. Achamos que vamos pregar a palavra do Senhor, todos irão aceitar e que tudo terminará em paz. E Jesus está falando: olha, não vai ser bem assim não. Tem pessoas que se rebelarão contra vocês. Tem pessoas que não aceitarão isso, e nem sempre será paz. Na verdade, o que eu vim trazer muitas vezes vai ser espada, porque vai separar uns dos outros. Uns vão ter uma opinião contrária daquilo que vocês estão pregando e ensinando. E ao invés de ter mais paz, muitas vezes vão ter atritos por causa do nome de Jesus. E ele diz: o príncipe da paz, ele deveria trazer essa paz. Essa era a expectativa. Mas aqueles que buscam por Cristo, muitas vezes vão sofrer essa oposição. Hoje crentes sofrem oposição quando falam da palavra do Senhor. Hoje pessoas estão sendo perseguidas pelo mundo inteiro por causa da palavra do Senhor. Mas muitos acham que o evangelho é só para trazer a paz. Mas não é bem assim. E Jesus deixa isso bem claro. Alguns enfrentarão perseguição por aqueles que são próximos a Ele. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo perseguição por pessoas próximas de si. E ele diz lá no verso 36: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aquele que mora com você, aquele que está próximo a você. Muitas vezes o pai com o filho com o pai, a filha com a mãe com a filha, marido com a esposa com o marido. Muitas vezes os inimigos serão aqueles próximos da sua casa. Mas é por quê? Porque não entendem o evangelho, não aceitam a palavra do Senhor. E muitas vezes o inimigo usa disso para se rebelar contra Deus. Então, muitas vezes, ao invés de paz, vem tribulação. Mas tende força em Deus. Creia em Jesus, porque Ele está contigo em meio às tribulações. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. É a promessa do Senhor. Mas ele diz mais no verso 37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Seguir a Cristo, meu irmão, exige uma tomada de posição. E para tomarmos uma posição, você não pode pensar que a vida será apenas de paz.
Você não pode pensar que tudo dará certo a todo instante, conforme você pensa. Na verdade, ele está falando, olha, vai ter momentos que serão maravilhosos, triunfantes. Você terá poder, você terá autoridade, você terá muitas e muitas coisas, mas você terá tribulação, você terá tristeza, você terá choro, você terá oposição, você terá perseguição. Então temos que pensar nisso tudo para quando nos posicionarmos a favor de Cristo, fecharmos os nossos olhos e nunca mais olharmos para trás. Tomamos a nossa decisão, está tomada, e tem que ser uma decisão segura em Cristo. Seguir a Cristo exige essa tomada de posição, e ele diz assim, olha, você tem que amar a mim a mais do que você ama aos seus pais, a mais do que você ama aos seus irmãos. Ele pega dois exemplos extremos de amor, e ele fala assim, olha, para ser digno dele, o teu amor por mim tem que ser maior, tem que ser superior a esses. O teu amor por Jesus é maior do que o teu amor pelo teu pai, é maior do que o teu amor pela tua mãe, é maior do que o teu amor pelo teu filho, pela tua filha, querido. Ele te chama a tomar uma decisão, e ele diz, para ser digno dele, o teu amor tem que ser maior do que esses amores. Então temos que pensar seriamente sobre como nós amamos Jesus. Seguir o Evangelho de Jesus não dá para negociar, não pode ser negociado, não posso fazer recortes, falar, eu vou amar mais isso do que aquilo, outros irão ocupar primeiro lugar que não seja Cristo na sua vida. Isso é fazer recortes, isso é querer viver a sua vida e viver o reino. Não existe um meio termo, ou vivemos o reino ou vivemos a nossa vida. E ele diz no verso 38 sobre isso, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ele diz mais, seguir a Cristo, querido, é levar uma cruz. Seguir a Cristo é carregar uma cruz. Antigamente, na época do Império Romano, quando a pessoa ia ser crucificado, ele carregava a sua cruz até o local em que ele seria sacrificado. E Jesus fala assim, me seguir, você tem que pegar a sua cruz e levar ela até o local do seu sacrifício. Mas esse sacrifício não é você se sacrificar para a sua salvação. Isso Jesus já fez por você. O que você não podia fazer, Jesus já fez por você, querido. Mas você tem que ir ao local do sacrifício e sacrificar o seu eu, as suas vontades, os seus desejos, tudo aquilo que te tira de colocar Jesus em primeiro lugar, é sacrificar no velho homem. E Jesus fala assim, então você tem que pegar a sua cruz, já que você se decidiu por mim, e levá-la para o local do sacrifício, e lá sacrificar o velho homem, a velha natureza, o desejo do pecado. Isso tem que ser tirado da sua vida dia a dia. Aquele que segue a Cristo tem que fazer isso, e isso não é fácil, isso causa dores, isso tem que ter desprendimento de coisas que você quer, de coisas que você deseja, e muitas vezes isso nos causa dores, mas é necessário, porque o Evangelho, ele é feito de triunfo, mas ele é feito também de sacrifícios. No verso 39, Jesus ainda fala, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Jesus fala, quem busca a vida aqui, irá perdê-la. Aquele que não quer levar a cruz, que não quer sacrificar o velho homem, ele fala assim, você pode até fazer isso, mas você irá perder a vida no final.
Você pode até achar que está achando a vida, mas na verdade você está perdendo. Mas ele também fala ao contrário. Ele diz o seguinte: aquele que leva a sua cruz, né? Aquele que vai ao sacrifício, aquele que perde a vida por Jesus, esse irá encontrar a vida. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor Jesus, e Ele diz isso, essa é a mensagem que Ele tem para nós. Você irá achar a sua vida, mas não uma vida apenas aqui, é uma vida eterna na presença do Senhor Jesus, é uma vida eterna. Jesus quer te dar mais do que uma vida de alguns anos aqui na terra. Ele quer viver contigo por toda a eternidade. Essa é a vida que Jesus tem para você, e essa é a promessa, essa é a mensagem de Jesus, esse é o Evangelho de Jesus. É uma mensagem sincera, é uma mensagem sem recortes, é uma mensagem verdadeira. Promete coisas grandiosas, sim, mas alerta sobre momentos difíceis na vida que também virão. O resultado disso tudo, vida eterna. Pense sobre essa verdade na sua vida. Pense sobre os recortes que muitas vezes fazemos para viver um evangelho mais ou menos. Tentamos muitas vezes facilitar o evangelho. Então temos que pensar sobre isso. Eu não sei como você vive a sua vida, se você vive a sua vida em recortes ou não. Deus sabe, você sabe. Então é preciso pensarmos nessas verdades. Se a nossa vida é baseada em recortes. Alguns nesse momento estão sofrendo porque têm buscado viver uma vida em recortes e não estão preparados para enfrentar um momento de sofrimento, e muitas vezes estão perdendo a noção do Deus poderoso, porque só queriam o Deus que oferecia momentos triunfantes na vida, mas não entende que momentos difíceis também Deus está controlando, não entende que Deus tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, e nós estamos olhando muito próximo. Nosso horizonte é muito pequeno e não vemos saída, mas Deus olha do céu, Deus olha das alturas e vê todos os caminhos possíveis e imagináveis, e Ele sabe que terá um caminho de saída para esse momento, porque quem proporciona esse caminho de saída é o próprio Senhor. Então Ele não está limitado, mas muitos não entendem isso e acham que Deus é amor e esses momentos não poderiam estar acontecendo. Mas aquele que crê no Evangelho por inteiro, completo do Senhor, sabe que Ele controla todas as coisas e todas as situações. Abrace o Evangelho de Jesus, meu irmão. Abrace o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho integral. Faça dele o teu Evangelho. Ele é vida nos bons momentos, mas ele também é vida nos maus momentos. Você não deixa de ter vida porque se o momento é bom ou se o momento é mau. Deus não deixa de agir porque o momento é bom ou porque o momento é mau. Entenda que Deus é soberano. Entregue a sua vida a esse evangelho soberano do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele irá continuar cuidando de nossas vidas, e um dia todos nós estaremos com Ele nos céus, em grande festa, em grande alegria. Aí sim, o evangelho será somente triunfante, mas aqui na terra ainda teremos momentos difíceis, mas não temas, Deus sempre estará
contigo. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Vamos estar orando nesse momento para encerrarmos a nossa meditação, o nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor tem nos dado ânimo, mesmo nesses momentos difíceis. A Tua palavra tem nos alcançado, tem trazido a paz aos nossos corações, e eu rogo que também cada irmão sinta essa paz que só o Senhor pode dar, ó Deus. Que o nosso evangelho seja um evangelho de coragem, que o nosso evangelho seja um evangelho de confiança no Senhor, que o nosso evangelho seja um evangelho de perspectiva no eterno, nas coisas que ainda virão, nos grandes momentos que teremos junto ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos viver nessa eternidade, porque isso traz paz ao nosso coração. Eu te peço pela Igreja Presbiteriana de Lumiar, por todos os irmãos queridos e amados, ó Deus. Cuida do lar deles, cuida da vida dessas pessoas, ó Deus, pessoas amadas pelo Senhor, que eles tenham a paz que só o Teu Espírito pode dar, ó Deus, que eles sintam a Tua presença viva e ajudando a eles nesse momento, ó Deus. Esses momentos hão de passar.